Fala galera, aqui é o Shine Original e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o react da vez é um vídeo que eu já venho adiando um pouco do Danael, porque vai se tratar sobre um dos meus personagens favoritos de HQ. Então eu já fico meio receoso para que lado ele vai levar essa discussão, né? E bom, estamos falando aqui do vídeo que ele fez do Batman, né? Pelo menos eu imagino que pelo título e thumb deve ser isso. Na final de contas, ele tá propondo um final pro personagem, né? Só que de cara fica meio difícil comprar essa ideia. E eu fico até surpreso com isso, porque ele já fez vídeo falando sobre como HQ e mangá funcionam totalmente diferente uma da outra. E personagens de HQ não tem que ter um final propriamente dito. É um universo totalmente diferente de como funciona no mangá. Por isso que o herói nunca fica morto para sempre. Ele pode ficar um período de tempo morto, mas depois volta sempre, porque precisa vender, eles são novos. Então acontece, não tem muito o que fazer. O máximo que pode rolar é ficar alguns anos na geladeira e depois voltar. Tipo o Flash, acho que foi o mais longo personagem assim, grande assim, da indústria, que ficou 30 anos. O Barry Allen ficou sumido por causa que ele morreu, na teoria, mas de voltar a descer novamente, né? Então, sei lá, cara, é difícil propor um final com um personagem tão icônico quanto esse, né? Mas, enfim, vou dando minhas opiniões de acordo à medida que o vídeo for passando. Mas antes de iniciarmos aqui, aquele recado sempre. Se inscreve no canal, deixa o like para ajudar. Comente aí o que vocês acham, bora trocar essa ideia, esse feedback aí nos comentários. Se possível também, deixa o hype aí para ajudar o canal. Obrigado a cada um que tá deixando esse raizinho aí, me ajudando pra caralho. O meu último vídeo, que teve bastante divulgação com isso, explodiu. Então, muito obrigado a cada um que tá deixando. E, se possível também, passe mais tarde na roxinha e chat, porque hoje tem live, beleza? Então é isso. Sedão, pessoal. Bora pro react. E vamos lá, né? Falando sobre como o Batman funciona melhor fora dos quadrinhos hoje em dia, do Danael Fernandes, né? Não vou deixar like de antemão, até porque eu acho que vai ser difícil eu concordar com isso daqui. YouTube, vamos falar sobre como o Batman não deveria ser um quadrinho. Essa fala aqui é totalmente um clickbait. Clickbait no início do vídeo, sim, mas ela faz sentido, eu juro. Fica difícil acreditar, né? É meio confuso, né? Não sei, como eu falei, não sei pra onde vai a direção disso daqui, né? Essa primeira afirmação falando isso que ele disse, eu já discordo pra caralho. Juro, eu vou explicar aqui. Batman é um dos heróis mais amados de todos, blá 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 blá, você sabe disso. Não preciso vir aqui explicar o legado do Batman e nada do estilo, né? Bruce Wayne é um personagem icônico, seu elenco de apoio é igualmente icônico, sua galeria de vilões é igualmente icônica, Gotham City é igualmente icônica. Lá no top 3 personagens de quadrinhos mais icônicos e conhecidos junto com Superman e Homem-Aranha. Só que entre os três é o que tem mais fanboys, ou pelo menos fanboys mais vocais. E entre esses três é o que eu menos gosto de ler quadrinho. Eu vou explicar o porquê depois. Então é algo propriamente pessoal dele, já começou por aí já, entende? Se entre esses três esse é o que menos você gosta, é mais fácil puxar que algo só funciona especificamente fora do quadrinho. Então, cara, sei lá, tem preguiça com isso. Mas é o que tem consistentemente as melhores histórias, eu acho. Eu acho que tem histórias mais clássicas e é o que tem melhores histórias com o passar do tempo. Pontualmente tem sempre algum arco muito foda de Batman que todo mundo vai recomendar pra você ler. Até era... Papo reto. É um dos melhores personagens, melhor bem escritos. Muito gente passa por ele e deixa uma marca, né? Acho que cada um meio que sonha, assim, pegar uma run do Batman e fazer um acréscimo a esse legado, né? Então no meio disso sai muita história realmente maravilhosa, dentre vários universos do personagem, né? Eu particularmente trato o Batman muito como algo que eu meio que crio o cânone, né? Já faço assim meio que com tudo, obviamente, mas com o Batman eu trato mais especial, porque é o personagem que eu mais leio histórias. Então, eu posso conseguir selecionar e encaixar melhor da minha cabeça eventos específicos que sempre acontecem com o Batman principal. Por mais que tenha uma história dos anos 80, eu acho muito foda e que tem que fazer parte do cerne do personagem. Ele também poderia ter uma história de 2014, por exemplo, que seria o mesmo Batman na minha cabeça, que passou pelas duas coisas. Acho que o universo do HQ permite que você possa abordar histórias assim. Diferente de um mangá, não tem como fazer esse tipo de coisa, a menos que ele se estenda durante tanto tempo assim, o que não é muito comum. Por ser um personagem que tem tantas histórias assim, e você é um personagem, passa na mão de muita gente, evita ele vai ter história muito foda e história meio merda. Então por isso fica difícil entender esse ponto dele, cara. Era do Tom King, que era muito divisível, tem um bocado disso. Quadrinhos, entretanto, tem aquele pequeno ponto que é parte de sua identidade narrativa, que é, eles nunca terminam. Você nunca vai ver o final da história do Superman, do Homem-Aranha, dos X-Men, de quem seja, e com... Você meio que tem, assim, se você considerar os resets de universo como um final, né? Um evento cataclísmico que mudou, reiniciou a porra toda. Acontece. Tem bem um final, você não vai ver uma história do personagem que cubra tudo isso, a menos que seja algo meio que Elseworld, né? Algo edição fechada, tá ligado? Então nesse sentido possa funcionar melhor, de fato. Por isso que eu falei que você pode pegar um personagem como Batman e elencar eventos principais desse personagem
não importa o tempo que passe, você pode pegar histórias da década de 80, 90, dos anos 2000 e os anos 2020, por exemplo, e funcionar para o mesmo Batman, ele ter passado por tudo isso. Se você quiser elencar uma história que você passasse em 2030 e ele lembrasse eventos ao longo de todos esses anos, durante essa história, ainda assim faria sentido. Com isso, também nunca vai ver o final da história do Batman. Ao mesmo tempo que tem um motivo pra isso, na ideia de... O motivo principal é esse aqui, né? Obviamente, né? Mas, porra, não precisa, tá ligado? Esse que tá... Não há necessidade. Eu acho que o máximo que pode rolar, e isso acontece quando personagens morrem em HQ, e geralmente não é algo que demora pra ele voltar, é que você vai construindo uma certa lore até aquele ponto, acontece esse evento, aí você tem a oportunidade de lançar outros personagens e meio que passar o manto à frente, né? Nesse sentido, gosto muito que o Dick é o personagem da minha visão que consegue seguir com esse negócio, mas que prefira ele como Asa Noturna. Eu acho que dentre esses vários Robins, o único que realmente merece esse título é ele. Então teve uma época da run do Batman, ali da época dos pré-952, que eu achava muito foda, e aconteceu do Batman ter meio que morrido nessa época aí, e o Dick assumiu o manto, tá ligado? É uma época muito foda, com histórias maravilhosas em sequência. Incrível esse momento do Batman pra mim. E eu acho que, porra, ali você tem um certo momento de você poder contemplar meio que um final pra essa história. Depois, obviamente, ele volta e depois vem um reset do universo. Então é basicamente assim, é sempre um ciclo. Você tem que acompanhar esse ciclo e no fim você vai tentar construir o que você acha melhor para esses personagens, entende? Essa que Daqui a 30 anos, os seus filhos vão ler HQs da mesma maneira que você, teoricamente, lê. A gente tem um outro ponto, né? Se uma história nunca termina, pra que exatamente continuar lendo ela? Não exatamente pra que continuar lendo ela, mas é que ela vai sempre avançando e avançando e avançando, avançando, mas não tem um ponto final. Não tem um, entre aspas, objetivo. Os objetivos dos personagens nunca vão ser alcançados. Aí que tá. Será realmente? Eu encaro o quadrinho sempre mais como a jornada, né? São personagens que eu tô acompanhando meio que o dia a dia. Muita gente gosta de acompanhar esse tipo de história. E olha que histórias de slice of life geralmente são algo que eu não gosto muito. Mas muita gente já gosta bastante disso e acompanha um monte de obra como animes assim, a torto direito. Você nunca vai ver o final desses personagens de qualquer forma. Eles vão acabar, talvez ali, ainda na adolescência, você nunca vai ver a fase adulta ou a idade, né, idosa desses personagens na vida. Mas você acompanha. Ninguém tá reclamando desse tipo de coisa, né? Por que com o herói é diferente? Porque com o herói você continua acompanhando sempre. Eles não vão envelhecer de fato, né? Talvez alguma outra ali, em alguma história específica, mas depois vai sempre voltar pra glória dele, ou um período anterior a isso. Não tem o que fazer. Então, cara, como eu falei, você vai apenas acompanhando esses momentos de cada personagem, essa jornada, essa história, os desafios que eles vão enfrentando, enquanto eles vão vivendo. E é isso aí. É a oportunidade que você tem de conhecer mais esses personagens. Você, obviamente, pode dropar no meio do caminho. Acontece. Mas eu acho que esse é o charme dos quadrinhos. E eu acho que ele funciona muito mais assim. É fácil quando o personagem de quadrinho não tem um objetivo muito direto, é um pouco mais amplo, sempre relacionados a salvar pessoas, de certa forma, mas ainda assim, sem uma conclusão pro seu personagem, fica tudo muito inconclusivo demais. Quadrinhos volta e meia tentam dar finais pra personagens. Também. Lanterna Verde é o melhor exemplo que consigo dar. Afinal, existe um arco canônico, no sentido de, até agora, dentro da história de Lanterna Verde, ele aconteceu, chamado Lanterna Verde o Fim. No caso, não é bem um arco, uma edição, mas ela é canônica. Ela ocorre no final da fase de Jeff Johns, e ela dá um ponto final pra todos os personagens relevantes. Sabemos o que aconteceu com Hal Jordan, com Jon Stewart, com Kyle Rayner, com Sinestro, Atrocious, Lord Fleece, todo mundo. Mas a história de Lanterna Verde tem que continuar depois disso. Jeff Johns foi quase que muito espertinho, porque teoricamente não importa o que acontecesse depois, eventualmente a gente vai voltar pra isso. Eventualmente a gente vai pra esse final. Porque esse é o evento final, canônico de Lanterna Verde. Tanto que é por isso que eu acho que é o final de história de quadrinhos mais satisfatório que eu consigo pensar. Você pode continuar lendo Lanterna depois do fim. Você só precisa manter em mente que não importa o que aconteça aqui, vai voltar pra aquilo eventualmente. 20 anos depois do que você tá lendo, ou sei lá. Aí você corta, sei não, o Jon Stewart morreu, por exemplo, né? Caralho, fudeu, mas ele tá vivão naquele final ali específico de Lanterna Verde da End. Mas aí ele vai voltar à vida em algum ponto e vai linkar isso daqui, não tem problema. Totalmente voltar pra aquilo. X-Men também lidou com algo parecido. Isso, a fase de Krakoa, em particular, Dinastia X e Poderes de X, ou seja, o início da fase de Krakoa, você pode não ironicamente ver como o final da história. Claro que Krakoa tem a sua própria história e vai seguindo e eventualmente chega no fim, mas se você quiser decidir, X-Men acabou aqui, o resto é filler, você pode, porque ela tem a vibe de um final mesmo. Batman, entretanto, é um problema. Por mais que essa falta de final conclusivo seja um problema com a maioria dos personagens de quadrinho. Sabe por que o Batman nunca vai ter um final? Porque a justiça não tem descanso. Ela nunca vai acabar. Ele só meio que termina quando a justiça finalmente não é necessária mais. Quando ele conseguir livrar Gotham do crime. Isso vai acontecer? Acredito que não. Acredito que é impossível.
mas não impede ele continuar tentando. E por isso o Batman nunca tem fim. Dá pra engolir e seguir em frente com todos eles. Batman é um que me causa uma dor de cabeça e me incomoda ao ponto de que eu não gosto de ler histórias novas do Batman. Continuar lendo Batman, seguir com Batman. Batman dos quadrinhos acabou mais de uma vez. Morrison teve um fim legal pra Batman. Scott Snyder teve um fim legal tem pra vários Batman. eventos. Na verdade, e eu não vou conseguir encontrar a citação original de onde esse conceito veio, toda fase de Batman é especial porque ela começa e ela termina. Pelo menos boa parte delas. A grande maioria deveria ter um conceito assim. Tem o início do morcego, o início do Batman, não exatamente sua origem, dele, mas né? O lugar que ele está mentalmente e fisicamente, e um final coloca ele em outro ponto de sua vida. Ou morte, como é o caso em alguns casos. E com isso, cada take do Batman é diferente um do outro. É quase como se você devesse tratar como um reset. Acabou aquela história do Batman, beleza, ela teve um fim conclusivo, vamos pra próxima. E agora esse Batman é um outro Batman, e você vai tratar ele como um outro Batman. Mas é impossível fazer isso quando as histórias permanecem, o que aconteceu em uma é voltado ao zero na próxima, só que precisa de uma construção pra voltar ao zero. Olha quando tem ligações de eventos muito pra trás também. Personagens de uma fase, pra outra fase. Todo final que o Batman teve nunca parece realmente definitivo, porque ele não pode ser. Então mesmo se você separar as histórias, fica complicado. E isso é uma... E é por isso que a gente volta pra essa situação que eu falei no começo. Você cria o canônico, né? Qual o problema de fazer isso? Eu não vejo nenhum. Inclusive, gosto de fazer, faço isso com tudo. Melhorou muito a minha maneira como eu enxergo quadrinho, né? Porque, infelizmente, quadrinho é uma massa gigantesca de revistas e lançamentos inimagináveis e é muito difícil acompanhar tudo ao mesmo tempo. Você fica perdido, sabe? Então, quando você pega e vai determinando coisas que você acha mais legal e junta tudo numa parada só, fazendo sentido na sua cabeça, tá ótimo. A menos que você pega algum evento que entre em problema com o outro, aí não teria como mesmo. Mas, pô, dá pra fazer funcionar. Coisa que pessoalmente me incomoda em um nível muito absurdo. E tudo aqui vai ser a minha opinião, obviamente. Antes de tudo, a minha opinião, ponto. Mas tudo aqui, em particular, é 100% a minha opinião apenas. Eu tenho a visão de que a justiça do Batman é reabilitadora. É óbvio que ele, né, quebra a galera na porrada, talvez de formas até um pouquinho agressivas demais, especialmente... Vai depender do roteirista, sabe? É impressionante essa visão das pessoas que acharem que o Batman é um cara que tá ali, bilionário, que enfia porrada em pobre, sendo que a verdade é que o Batman tá ali salvando gente, sabe? Tá ali literalmente só lutando com gente que tá atentando contra a vida ou dele ou de outras pessoas, apenas e somente isso. Ele não sai batendo porrada em inocente não, pô. O cara tá atrás de gente criminosa e ele vai derrotar como geralmente um policial faria se tivesse o preparo que ele tem, apenas e só. Não tem muito o que fazer. Por mais que ele não seja um policial, de fato. Não tem muito pra onde correr, é isso, né? Ele vai quebrar a lei, ele vai fazer, né, às vezes pegar mais pesado ou não, mas vocês lembram que os personagens de Gotham, especificamente em Gotham, não são como o civil comum, sei lá, de Smallville, o civil comum, né, da porra lá de Post City, de Metrópolis, entenda, não é exatamente igual. Em Gotham só tem louco. Continuar vivendo nessa cidade, acontece tanta desgraça por dia, tem que no mínimo ser tão doido quanto o Coringa, tá ligado? Então, pô, ele tá ali enfrentando capanga de super vilão. Gente que faz assassinato em massa ou que tem poderes suficientes pra fazer isso. Ou é isso, ou os próprios super vilões, que são ainda mais bizarros e tão perigosos que qualquer um faria o suficiente pra poder acabar de vez com ele. Mas o Batman nunca fazia isso por causa da regra dele. Então meio que fica um ciclo sem fim. Acontece. Isso é muito como que Gotham é. O crime em Gotham é infinito. É uma cidade amaldiçoada. Não tem o que fazer. A DC meio que sempre fez toda uma dinâmica dentro de Gotham, com histórias passando em séculos antes dos eventos principais do Batman, até como fazendo o Batman viajar no tempo, voltando no passado e conhecer as origens de Gotham, para poder entender como essa cidade representa meio que um mal gigantesco dentro desse universo. Por isso que tudo de ruim acontece ali. E me incomoda muito gente que não consegue entender a diferença disso e resume o Batman apenas esse tipo de coisa. Mídia de fala de quadrinho, mas em quadrinho também. Não vou te matar, mas eu vou quebrar cada osso do seu corpo, eu acho. Batman resolve o problema, você continua vivendo, mas você não faz mal a ninguém. E aí? Um personagem está imerso nas trevas. Ele é alguém psicologicamente quebrado e lotado de traumas e decidiu usar os seus traumas como uma arma. É aquela coisa, ele faz o que ele faz para que nenhum outro garotinho se encontre na mesma situação que ele se encontrou quando criança. A situação que mudou totalmente a trajetória da vida dele. É por isso que ele luta. Boa parte da galeria de vilões do Batman são pessoas que precisam de auxílio psicológico. Por isso que eles vão pro hospício, pro Arkham. O Arkham é uma merda? Sim. Tudo é uma merda. Você já viu Black Cat também?
Não tem como você botar a gente lá, todo mundo escapa daquele lugar, seja porque a polícia de Gotham é corrupta, seja porque o sistema judiciário de Gotham também é corrupta, mas porra, o Arkham é complicado pra um caralho também, né? Lá tem um monte de bizarrice tal qual os pacientes que estão envolvidos. Concordo que a justiça do Batman, ele tenta salvar. Não à toa, uma das maiores HQs de histórias em quadrinhos em geral é Piada Mortal, e nela a gente tem justamente o quê? O Batman tentando reabilitar o Coringa. Então, cara, ele é tudo isso. Ele é um cara que vai lá e vai realmente arrebentar todo mundo na porrada. Mas se ele conseguir, se realmente ele conseguir dar uma oportunidade, uma redenção pros vilões dele, ele vai tentar. Porque é isso que ele é. Ele não é um assassino. Lugar horrendo, né? Obviamente. E muitas histórias já trataram isso muito bem. A parada que entra um pouquinho naquela quebra que vem pelo fato de ser um universo compartilhado. Existem uns 400 outros lugares que poderiam levar essa galera para que eles possam ter um auxílio psiquiátrico realmente útil e realmente bom. E jurisdição funciona de formas diferentes, né? É complicado você levar certo tipo de criminoso que tá cometendo um crime num lugar para ir para um outro lugar, você vai arrumar problema. Ainda mais nos Estados Unidos, que funciona meio que como cada estado meio que tem a sua própria legislação, né? Por mais que são os Estados Unidos, meio que cada um opera como se fosse sua lei por cada estado. Então fica difícil arrastar, sei lá, o Coringa de Gotham para um outro lugar específico e valeu. Não, pô, tem uma puta cacetada de problema que isso pode gerar também. Ninguém quer essa porra na sociedade, né, perto de você. Gotham que se vira com essas porra, tá ligado? Fora da parte do Batman da DC, sim, é muito fácil pensar em lugares assim. Mas como ainda temos que limitar dentro das histórias do Batman, eles não são levados para outro lugar, eles são levados pro Arkham. Então eles ficam lá um tempo, eles fogem, o Batman bate neles e eles voltam para lá. Mas teoricamente, eles são pessoas que precisam, entre aspas, só de ajuda. Por isso que o mundo do Batman, mais que qualquer outro que consiga pensar agora de cabeça, é o que mais tem vilões indo pro bem, por tempo limitado, é óbvio, além daqueles que são aliados. Às vezes não, às vezes eles vão e ficam, né? O Batman mesmo sendo uma incógnita em suas morais, tipo Mulher Gato e Capuz Vermelho e Arlequina, tecnicamente. Sim. Temos também o Charada, temos o Bane, temos até o Pinguim em algum momento. O meu favorito desses todos foi o Cara de Barro. Inclusive, o Cara de Barro bonzinho foi muito legal pelo tempo que durou. Vilões do Batman, volta e meia, se redimem. Isso até faz o Coringa se tornar uma entidade interessante dentro de Batman. É um dos principais pontos que faz isso, na minha opinião. O Coringa é aquele que jamais vai ser redimido. Não importa o que aconteça, não importa o quanto ele receba terapia, não importa nada. Ele vai continuar da forma que ele é, e o Batman tem que ir contra ele. Por isso que o final da saga do Scott Snyder é o Batman e o Coringa meio que matando um ao outro. O dia vai nascer mais claro sem o Coringa, porque o Coringa é aquele que não dá pra ser redimido, não dá pra mudar. Mas uma boa parte dos outros, até que dá, o que ajuda no ponto em geral do Batman. Mas, por eles serem vilões de quadrinhos, eles não vão ficar nisso pra sempre, e depois eles voltam a ser vilões de novo por um motivo ou por outro. Não importa o quão humanizados eles sejam, eles eventualmente vão voltar a ser o que eles eram. O que é frustrante. Eu sei que quadrinhos têm que, entre aspas, voltar pro status quo. Só que os temas e ideias do Batman funcionam quando a gente não tá lidando com o status quo dele. Entenda, cara, eu comparto da sua ideia, eu discordo pra cacete dessa visão. Realmente não faz o menor sentido na minha cabeça, porque fazer ele funcionar em cinema, porque não usaram todos os vilões possíveis, por exemplo, fica fácil, pô. Mas isso daqui é material original. Só existe cinema porque isso aqui existe. Acabar com isso daqui limitaria em algum momento mais pra frente ele viver de repetições sem fim também. Além do seu personagem que mais vem dessa porra, tem uma coisa muito importante. Infelizmente, não é por falta de tentativa. Você não consegue ficar criando tanta gente impressionante, tanto personagem relevante, com características que funcionem, que combinem tão bem com esse universo do personagem, com frequência. Você não consegue. A DC tenta pra caralho, ela tenta emplacar um monte de personagem novo com frequência. Realmente tenta. Mas é muito raro surgir algum personagem que se torne relevante, que continue aparecendo, né, cada vez mais, que ganhe momentos específicos interagindo, né? Seja vilão, seja herói. Realmente é difícil. Público de quadrinho é chato pra caralho com coisa nova. Por isso que a gente tem tanta coisa que repete pra caralho durante a vida toda. Não tem o que fazer. Quadrinho é meio que isso, a gente gosta desta porra. Fazer funcionar é difícil. Imagina se você começasse a matar esses vilões e tirando cada vez mais dessa galeria incrível e ter que substituir com outros, gente nova. Cara, não vai vender. Inevitavelmente você tem que resetar o universo e voltar pro começo, voltar com de novo, todo mundo tá no começo de novo. Sabe? É isso, quadrinho é isso, cara.
Ele chega num objetivo. Mudar a cabeça de um vilão é um excelente ponto final. Já rola uma diminuição absurda do crime em Gotham, que é diretamente o que o Batman quer. Que ninguém mais passe pelo que ele passou. Algo assim mostra que isso é um objetivo tangível, e aí não mais. Aí isso é tirado e voltamos ao normal. O que é até deprimente pra história do Batman, mas não de forma que... Mas deprimente rima muito com a jornada do personagem. Porque é uma jornada que infelizmente não tem fim. De fato. É o crime de Gotham, não tem pra onde correr. Ele é infinito, é inevitável. Só que pelo menos ainda tem alguém que luta contra ele. Que se não fosse essa porra ali, a coisa ia estar infinitamente pior. Vai falar, não, Shine. Os outros personagens já estão ali por causa do Batman. Ele que tá causando indiretamente esse monte de filha da puta existir. Eu contra-argumento que se isso fosse verdade, a DC não se esforçaria pra ficar criando coisas além da linha do tempo do Batman no futuro e coisas que ficam pra trás também. Né? Então Gotham é uma maldição de mal e trevas. Não à toa o Batman é o Cavaleiro das Trevas, justamente para rimar com toda essa situação. Ele que tá ali para tentar fazer essa cidade um pouco melhor para as pessoas que ali vivem. Então sim, ele vai atrair um monte de desgraçado fudido pra cacete, mas ao mesmo tempo ele vai lá e combate esses malucos. Ele vai tentar ao máximo ou prender eles e acabar com eles de uma forma que eles continuem presos, ou tentar curar esses personagens para eles se tornarem pessoas melhores de fato e seguir a vida. O problema é que os roteiristas vão lá e jogam de volta pro começo. Não tem o que fazer, é um ciclo sem fim. Igual Gotham. Que adiciona a história dele é a forma que deixa monótono, repetitivo. Algum outro vilão vai ficar bonzinho em breve, eventualmente ele vai deixar de ser bonzinho de novo. Acontece, né? A história do Batman. Junto disso também me incomoda pela questão da Bat-família. Legado é algo importante nas histórias do Batman. A gente tem 4 fodendo Robins. Cada um vai pro seu canto, óbvio. Mas o conceito de legado da galera que vai segurar a tocha após o fim do Batman é algo que volta e meia é trazido à tona em quadrinhos. Batalha pelo Manto, por exemplo, foi uma dessas ideias. Além de que tanto Tim Drake quanto Damian Wayne são dois dos que são ditos como a perfeita, entre aspas, continuação do Batman. O Bruce é um humano, eventualmente ele vai morrer. Essa galera mais jovem, faz sentido eles continuarem com o manto depois. Claro que isso é comum em todas as histórias, mas em Batman não só isso é comum, isso é algo que é trazido à tona constantemente, por isso que a família é tão grande e por isso a família é tão junta. Cada um tem... E é muito foda, por sinal. Seus próprios vilões, os Caralho 4, e alguns estão em outras cidades, mas o objetivo é o mesmo e estão conectados de uma maneira diferente de, por exemplo, Lanterna Verde, que são basicamente policiais do espaço. Não, aqui são a galera que largou tudo pra seguir os ideais de Bruce Wayne, porque ele os ensinou de alguma maneira. E nós nunca vamos ter essa galera se tornando o próximo Batman. Ou... A gente vai ter, já expliquei um exemplo de como o Dick se tornou o Batman por um período de tempo, mas tá aí, essa que é a chave, é o período de tempo. Então, você tem que aproveitar essas runs e gostar bastante delas ou não. Cabe a você decidir esse tipo de coisa. E em algum momento, alguém vai vestir esse manto diferente do Bruce. Até o Gordon já viu essa porra. Uma das épocas mais horríveis da DC, inclusive, né? Mas enfim, passamos por tudo isso e seguimos a vida. Entende? Então, pô, qual que é o problema? Entenda, por mais que seja incrível, e realmente eu também prefiro algo mais fechadinho, não dá pra matar um símbolo tão grande como o Bruce. Porque quadrinhos também precisam vender. Não tem como fazer um Batman que vai vender mais que o Bruce. Essa que é a verdade, né? Ou defendendo Gotham sem o Batman. E nas vezes que nós tivermos, ele vai voltar. Bruce Wayne vai voltar, a história dele não pode acabar. Saindo um pouco de quadrinhos, eu acho até engraçado o que aconteceu na ideia do universo Arkham, né? Teve a saga Arkham Knight teve um final pro Batman. Claro que é um final onde ele continua agindo mais sobre as sombras, mas ainda assim um final pro Batman. E aí quando Gotham Knights foi anunciado, eu mesmo tinha pensado, olha, faz sentido, né? Os sucessores do Batman trabalhando juntos pra proteger a cidade. Esse jogo não faz parte do universo Arkham, mas beleza. Perfeito. Não, é outro universo, ok. A história do Batman tá em Esquadrão Suicida aí. Isso daí nem existe, é igual o Boruto, não existe. Não, né? Na minha visão, Batman tem seus temas tão estabelecidos na ideia de ter um final, ter uma conclusão, não ficar alterando o status quo pra depois voltar pro status quo, tudo isso tão bem estabelecido que o fato de ser um quadrinho eterno fez com que eu parasse de ler Batman. Parasse de ter interesse em... Mas é normal você acabar parando de ter interesse, parando de ler as coisas. Isso daqui, ó. Batman, o Impostor. Eu tô lendo essa porra aqui agora, basicamente. Tô gostando do começo dessa porra, né? Mas eu fiquei sem acompanhar histórias do Batman e HQ de forma geral durante muito tempo. Papo de quase 10 anos já se foram. Eu saí comprando novas HQs e tal. Uma coisa ou outra assim que eu posso ter lido durante esse período de tempo que eu não considero que eu li alguma coisa de fato. Agora de comprar o negócio, ir atrás, me interessar novamente, eu estou tentando voltar a esse mundo agora.
porque são parte da sua vida. Você se interessa muito por alguma coisa em algum momento, e isso pode passar, você pode dar um tempo, focar em outras coisas e depois voltar, não é um problema. Mesma coisa pra isso, pô. Entende? Você se propõe a isso, você entende como que funciona a parada e você aproveita ou não. Não tem muito o que fazer. Novos quadrinhos do Batman. Se pá, é a única HQ que eu não tenho mais nenhum desejo em ver como é que ele tá hoje em dia. A última coisa que eu li dele é ele perdeu a fortuna, ele com certeza já recuperou isso. Foda-se, eu acho. Batman é um personagem muito mais interessante em coisas fora do quadrinho hoje em dia, na minha humildíssima visão. Ou até mesmo Elseworlds. Elseworlds são interessantes justamente por causa disso. São histórias que você não precisa parar pra pensar no fato de que a história do Batman é, entre aspas, inútil. Mas e vocês? O que vocês acham disso? Sei que discordo, como já falei de muitas coisas aqui. Muita gente não gosta dessa questão de quadrinhos serem eternos, como uma via Eu gosto de boa. de regra em geral, mas isso me incomoda especificamente no Batman mesmo. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado por apoiar financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até. Sei lá, cara, eu acho meio bobo, porque é algo muito pessoal, entende? E isso incomoda ele com o Batman e não incomoda com outras coisas. Então fica soando estranho e meio repetitivo ter que ficar falando sobre algo que também é algo pessoal pra mim. São visões totalmente opostas que não funcionam de forma nenhuma. Então cada um que fale mais o que é a sua própria experiência aí nos comentários. Mas essa aqui foi a minha visão. Eu discordo pra caralho do Danael. Acho que o Batman é um personagem que vai continuar pra sempre. Acho que o Batman pode, por momentos, parar e, entre aspas, morrer, ou meio que se aposentar e passar um manto pra um dos seus sucessores, seja o Dick ou até a mesma merda do Damian. Não há um problema, porque quadrinhos, eles sempre vão resetar e continuar. Então o Batman vai voltar a ser o Bruce Wayne em algum ponto, e a gente vai voltar a acompanhar novas histórias do morcego, né? Então, agrada todo mundo, agrada quem queria ver tal personagem de uma forma, agrada quem queria ver algo diferente, e assim vai. Mas não vai ficar pra sempre, porque, querendo ou não, não vende. A gente não tá numa época como foi a situação envolvendo o Barry Allen, que ficou 30 anos morto, dentro da DC e voltou, e que criou um problema gigantesco dentro da porra da fanbase, até hoje, por causa da posição de Flash ser dividida entre ele e o Wally West. Então, pra evitar esse tipo de coisa, e até porque é tão difícil de acontecer, de ter um personagem que seja tão bom ou melhor que o outro assumindo um manto, a gente só vai e dá esses pequenos momentos, usa a Elseworld, faz um multiverso para poder adaptar coisas novas com gente nova. Melhor assim do que ficar nessa situação. Ah, mas fazendo isso vai fazer o personagem se tornar repetitivo e nunca vai ter um desfecho para alguma coisa? Mas engraçado, na minha visão, o God of War, todo esse ciclo de maldade que eu já expliquei, eu acho que funciona muito melhor pro Batman, da forma como ele fala, ele ficar para sempre do que os personagens. Simples assim. Acho que é muito mais incrível lá na frente encaixar o Batman do futuro, por exemplo, do que ficar nessa situação de, cara, não, o Bruce precisa parar agora e passar o manto, né? Morrer, deixar ele morto definitivamente e deixar o manto seguir para outros lugares e valeu. Não vai dar certo. Essa é a minha visão. Enfim, ninguém tem que concordar comigo. Eu tentei explicar mais ou menos o que eu penso. Digo o que vocês acham aí. Foi mal pelo vídeo que deve ter ficado enorme, né? Mas deixa nos comentários o que vocês acham. Deixa o like, se inscreve no canal. Pra me ajudar, o raiozinho aí, se possível, também, porque fortalece pra cacete. E vejo vocês mais tarde, chat. Até lá. Falou!